Oi, eu sou o Felipe e uma Lost Media é qualquer obra audiovisual, sonora ou escrita que por algum motivo não está mais acessível ao público, seja porque foi censurada, apagada, esquecida ou nunca lançada oficialmente. Às vezes é só um Gilberto Barros explicando aos pais por que Yu-Gi-Oh! Era satanista, esse recuperado parcialmente há pouco tempo. Estas cartas ensinam magia negra, teólogo? Sim, sem dúvida. Ensina a magia negra, ensina a criança a resolver os seus problemas no duelo. Só que as melhores mídias perdidas brasileiras costumam ser muito macabras. E hoje eu quero compartilhar a história de 3 dessas. Essas são as 3 Lost Mídias brasileiras que talvez seja melhor que permaneçam assim, perdidas. Vem comigo. Então não vamos enrolar não, vamos começar com o que eu considero a mais hardcore. No dia 14 de dezembro de 1982, a televisão brasileira transmitiu um dos seus momentos mais macabros da história. Uma bebê de 9 meses chamada Danúbia morreu ao vivo nos estúdios da TVS, que mais tarde se tornaria o SBT, no Rio de Janeiro. Isso enquanto sua mãe aguardava para fazer um apelo desesperado por ajuda médica. O Povo na TV, que foi exibido entre 1980 e 1984, foi um dos programas mais populares e polêmicos da sua época. Comandado por Wilton Franco e com participações de figuras que talvez você conheça melhor, como Wagner Montes, Sérgio Malandro, Cristina Rocha e sim, Roberto Jefferson. Quando eles correram atrás da viatura, aí eu joguei a granada na frente. A granada era de quê? A granada de efeito moral. O programa era o ápice da histeria midiática. Misturava quadros de defesa do consumidor, fofocas de artistas e principalmente dramas pessoais do povo na TV. Sim, é exatamente aquele estereótipo que vem à mente quando a gente fala de sensacionalismo. Então, era comum para os apresentadores explorarem a miséria e o desespero de pessoas comuns que iam até lá expor os seus problemas em busca de soluções, tornando-se um marco do que ficaria conhecido como Mundo Cão da TV aberta. Mondokane foi um documentário dos anos 60 que inaugurou a era dos shockumentary, programas e filmes que mostravam a realidade do jeito mais cru e impessoal possível, tipo o famosíssimo Faces da Morte. Aliás, eu preciso fazer um vídeo sobre essa série. Mas enfim, naquela tarde de dezembro, a mãe da pequena Danúbia, a Maria Erinalda, procurou a produção do programa como seu último recurso. Ela relatava que há meses peregrinava por hospitais públicos tentando, sem sucesso, internar a filha, que sofria de uma doença grave, que lhe causava, entre outros sintomas, sangramento pelos olhos. Ela disse que chegou a receber risada dos médicos quando ameaçou levar a história da sua filha à TV. A produção do programa acolheu o caso e levou mãe e filha para os estúdios. Enquanto aguardavam momento de entrar no ar, a condição da bebê, que já era extremamente frágil, piorou drasticamente. E assim, isso não é uma defesa do Povo na TV, até porque a verdade não é exatamente muito melhor, mas é preciso esclarecer que criou-se uma lenda sobre essa Lost Media. Alguns lugares afirmam que a morte foi transmitida ao vivo, em tempo real, com closes chocantes nos olhos enfaixados vazando, e não foi exatamente isso que aconteceu. Como é uma Lost Media, eu não vou ter as imagens aqui para te provar, mas o consenso de quem assistiu na época e os jornais que repercutiram o caso é que aconteceu o seguinte: o caso da menina foi anunciado e ficaram rendendo naquele sensacionalismo tradicional. Daí, com 40 minutos no ar, a menina começou a passar mal e uma ambulância foi chamada. Ela foi retirada do estúdio e já no caminho foi declarada morta. O caso, claro, gerou uma onda de indignação e aumentou ainda mais o debate que já vinha rolando sobre a ética na imprensa e, claro, os limites entre o jornalismo e o entretenimento na TV. Jornais da época, como a Folha de São Paulo, numa época que alguém ainda se importava minimamente com a opinião da Folha de São Paulo, criticaram duramente o que chamaram de estranha concepção de povo que o programa apresentava, já que tudo o que fazia era explorar a miséria humana em um desfile das mais variadas manifestações da miséria humana que faria inveja ao Pátio dos Milagres, em referência aos bairros pobres na Paris dos séculos 16 a 18, onde você encontrava a margem da sociedade. Apesar da repercussão negativa e das críticas por toda parte, o Povo na TV continuou no ar por mais um ano, só que o episódio da morte da Danúbia marcou de sangue o histórico do programa. Dali pra frente, não deu pra recuperar a reputação. Mas esse conceito do programa acabou voltando algum tempo depois no Aqui Agora, quando a emissora já era oficialmente o SBT. E, obviamente, as polêmicas também voltaram, porque foi nesse programa que foi transmitida a nossa segunda Lost Media.
Lançado em 1991, o Aqui e Agora revolucionou o jornalismo popular na TV, com o slogan "Um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é". Esse homem encontrou a morte com um tiro no peito. Última parada, povo dá o troco na morte do cobrador. Carro bomba vai explodir assim na pista. Quando ele voltou pra casa depois do enterro, levou um susto. Bate coração, a volta do morto-vivo. O programa exibia crimes reais, perseguições e tragédias de forma explícita e com uma agilidade até então nunca vista na TV aberta. Agora a coisa era menos entretenimento e mais focada no jornalismo mesmo. Matérias que fariam inveja em youtuber que faz clickbait por piada. Repórteres com câmeras na mão no meio da ação e manchetes garrafais na tela se tornaram a sua marca registrada. O que, claro, contrariando a crítica da Folha, mostrou que o povo queria era isso mesmo na TV. Ou os caras me dão um carro pra me fugir ou eu vou matar ela, hein, meu? Exclusivo! Falcão, testemunha ocular da história. Que Deus, Pai justo, dê a ela o que ela merece. Padre roda a batina, Zélia cuspiu no povo. Ele tem 51 anos e quase 200 quilos. SOS Aqui e Agora. Tem um presente ao Papai Noel. Os altos índices de audiência deixavam bem claro. Em 5 de julho de 1993, Daniele Alves Lopes, de apenas 16 anos, estava na janela do 7º andar de um prédio comercial no centro de São Paulo, onde trabalhava como recepcionista, ameaçando se jogar. A motivação, segundo relatos da época, seria uma desilusão amorosa. Várias equipes de reportagem, incluindo a do Aqui e Agora, chegaram rapidamente ao local, já que era prática comum interceptar o sinal de rádio da polícia para saber onde ir. Enquanto bombeiros tentavam sem sucesso negociar com a adolescente, a câmera do SBT transmitia toda a atenção ao vivo para milhões de lares. Aproveitando a oportunidade, o programa explorou o drama e o suspense naqueles moldes que acontecem até hoje, né? Se lembra do caso da Eloá? Mas enfim, o desfecho foi o mais trágico possível. Daniele se soltou da janela e caiu. A emissora exibiu o momento da queda, cortando a imagem apenas instantes antes do impacto, mas o som do corpo colidindo com o chão foi ouvido claramente pelos telespectadores. A reação foi imediata. A própria imprensa brasileira criticou duramente o SBT pela cobertura sensacionalista e a exploração mórbida do sofrimento alheio. Alguns psicólogos chegaram a dizer que a mídia dada ao evento pode, inclusive, ter influenciado a menina a finalizar o que já tinha começado, talvez como um recado para o seu amado não correspondido. Então, uma transmissão, longe de ser um ato informativo, foi vista como um espetáculo macabro, que no final de tudo rendeu um pico de audiência para o programa. O Aqui Agora ficou em primeiro lugar, e aqueles 10 minutos do incidente renderam um aumento de 33,5% na audiência. Infelizmente, a desgraça ainda é o maior imã de olhos. Posteriormente, a família da Daniele processou o SBT e em 1994 a emissora foi condenada a pagar uma indenização milionária por danos morais. As imagens do caso nunca foram reprisadas oficialmente pelo SBT e você não vai encontrar facilmente em plataformas de vídeo. Vira e mexe aparece um ou outro frame do dia da transmissão, mas ninguém tem a cobertura completa, tampouco o infame momento da queda. Mas beleza, dois casos macabros, mas que podem ser explicados pelo susto da transmissão ao vivo. Dá pra se enganar e achar que a intenção não era essa, que tudo terminaria bem e que os momentos de morte é que foram um erro. Mas e quando o ato macabro acontece muito tempo antes? Tipo, muito mesmo, e gravado. E aí, um dos maiores apresentadores do país decide, por livre e espontânea vontade, exibir a maior atrocidade da história da TV aberta, sem cortes, sem nenhuma censura. E a gente nem precisa trocar de canal porque é no SBT de novo. Foi isso que aconteceu quando o Ratinho exibiu uma das coisas mais nojentas e cruéis que a televisão brasileira já teve o desprazer de mostrar. E essa aqui é a única da lista que eu posso comentar. Eu tava lá, eu vi. Eu lembro e fiquei realmente traumatizado com aquilo. No final dos anos 90, o Carlos Roberto Massa, nosso famosíssimo Ratinho, era a novidade mais polêmica da televisão. Vindo de uma carreira como repórter policial e político no Paraná, ele estreou na Rede Nacional em 1991 pela rede OM Brasil, que mais tarde se tornaria a CNT, onde seu estilo agressivo, popularesco e escrachado
que ele claramente tinha copiado do seu chefe, o também bizarríssimo e engraçado Luiz Carlos Alborguete. Alguns anos depois, ele ganhou seu próprio programa, estreou o Ratinho Livre na Record em 1997, e a essa altura já tinha entendido a fórmula: gritaria, crítica social e esse jeitão de fala na cara mesmo. No ano seguinte, ele já estreou com o Programa do Ratinho, que é o seu projeto mais famoso, e até teve umas idas e vindas com outros produtos em emissoras diferentes, mas é o Ratinho, todo o povo tá ligado em você, o que nos interessa aqui agora. Em 23 de outubro de 2000, o Programa do Ratinho no SBT prometia uma pauta sobre violência infantil e impunidade, mas o que se seguiu foi a exibição das imagens mais bizarras que alguém poderia reproduzir. Marcelo Borelli e Adilson Dudu eram comparsas no crime, membros de uma quadrilha especializada em grandes assaltos que aterrorizavam o Brasil há anos. Juntos, eles participaram de roubos que mais pareciam coisa de filme, incluindo o meticuloso sequestro do avião da VASP em agosto de 2000, onde roubaram 5 milhões de reais em ouro. Só que, em algum momento, a parceria ruiu. Adilson Dudu, em uma quebra do código de honra do crime, delatou Borelli e a polícia, fornecendo informações que mais tarde levariam à sua captura e desmantelariam parte dos planos da quadrilha. Para Borelli, a delação tinha sido uma traição pessoal que exigia uma vingança exemplar. Movido pelo ódio, Borelli arquitetou uma vingança de crueldade inimaginável. Como não conseguia encontrar Dudu, não mirou nele diretamente, mas esse é um ponto mais vulnerável: sua filha de apenas 3 anos. Borelli invadiu a casa de Adilson Dudu e, na ausência do pai, submeteu a menina a uma série de atos que, por motivos óbvios, eu não posso descrever aqui, mas, dado todos os adjetivos nefastos que eu usei até o momento, você já pode imaginar o que esse verme fez. Mas aí você se pergunta: por que tem vídeo dessa crueldade? O motivo para registrar tudo em uma fita de vídeo era a parte central do plano macabro. Borelli pretendia fazer com que a gravação chegasse em Dudu, usando o sofrimento da criança como isca para atraí-lo a um confronto final, um acerto de contas definitivo. Pouco tempo depois de cometer o crime contra a criança, em outubro de 2000, Marcelo Borelli foi preso em São Paulo por porte ilegal de armas e formação de quadrilha. Durante a investigação e apreensão dos seus pertences, a polícia encontrou a fita VHS. O conteúdo chocou até mesmo os policiais. E assim, a fita, que deveria ser uma prova sigilosa em um inquérito, não permaneceu sob custódia por muito tempo. O Programa do Ratinho era amplamente conhecido na época por sua linha editorial sensacionalista e principalmente por ter excelentes fontes dentro das polícias civil e militar. Através de um desses contatos, a produção do programa obteve uma cópia da fita. E assim, na noite de 23 de outubro, o programa foi ao ar com o Ratinho discursando sobre violência e impunidade no Brasil, usando o caso como estopim para criticar a legislação penal. Então, por cerca de 40 segundos, trechos da fita foram exibidos em rede nacional. As imagens, mesmo editadas e com um mínimo de censura, eram macabras o suficiente. E claro, a audiência explodiu. O programa, que marcava uns 20 pontos no Ibope suando antes da exibição, saltou para 32 pontos, um recorde para a emissora no horário. O Brasil parou, chocado e hipnotizado pelo filme de terror que assistia. Mas a estratégia do Ratinho não parou por aí. O caso continuou repercutindo. Mesmo com as críticas, o Ratinho dobrou a aposta. E no dia seguinte, o programa levou a fita a um presídio e exibiu as cenas para os detentos de alta periculosidade, filmando as reações deles. Como se todo o caso já não fosse grotesco o suficiente, virou uma espetacularização bizarra da vingança. Porque o programa não apenas noticiava o crime, mas ativamente incitava a retaliação dentro do sistema prisional, mesmo que o Ratinho tenha negado isso numa entrevista que ele deu pra Folha na mesma semana. Até mesmo os presos ficaram horrorizados com as cenas e praticamente imploravam para que o Borelli fosse enviado pra lá pra fazer todas as piores atrocidades que você pode imaginar. No meio de nós, que nós somos terroristas, não é dele. A justiça veio isso aí, ainda protege, ainda colocando em conta que matamos um desgraçado desse aí um pouquinho mesmo. É bandido que tá falando. Quer dizer, é essa, mano. Arrancava a dele. Assim, eu acho que ninguém ia chorar de dó de um verme desse, mas ainda assim, a espetacularização da coisa acabou tornando tudo muito mais esdrúxulo, principalmente porque a ânsia por vingança esqueceu que tinha uma criança sendo exposta daquela maneira, depois de ainda ter sofrido toda a violência. A repercussão foi tão grande que o Poder Judiciário agiu rapidamente. O juiz da Vara de Infância e Juventude de Osasco, Renato Genzani Filho, expediu um mandado de busca e apreensão da fita, que foi retirada das mãos do SBT. Ratinho foi proibido de exibir as imagens novamente, mas o assunto continuou a render pauta e audiência por dias. E em julho de 2001, Marcelo Borelli foi condenado a uma pena de 172 anos de prisão pelos atos cometidos
cometidos contra a criança. A sua vida na cadeia foi exatamente como previsto pela reportagem do Ratinho, um inferno. Não existe nenhum registro oficial de grandes incidentes na cadeia, mas é claro que ele se tornou o alvo número 1 da população carcerária. Logo ao dar entrada na carceragem da Polícia Federal, Borelli foi espancado por 28 detentos. O agressor mais notório foi ninguém menos do que Fernandinho Beiramar, que, segundo relatos, liderou o ataque. Borelli vivia isolado e era transferido com frequência, mas as agressões eram recorrentes e acabaram selando o seu destino. Como resultado das agressões contínuas e das condições precárias, Borelli contraiu o vírus HIV dentro do presídio. Em dezembro de 2006, já debilitado, ele se recusou a receber o tratamento. Pouco mais de um mês depois, em janeiro de 2007, Marcelo Borelli foi encontrado morto em sua cela aos 38 anos. Recentemente, trechos do programa foram descobertos, mas a tal fita do caso Borelli, justamente por ser prova central de um crime hediondo, provavelmente nunca mais será vista. Apesar de que vira e mexe aparece alguém na internet dizendo ter o vídeo completo. Eu não tenho interesse em ver de novo, e mesmo que tivesse, eu não tenho interesse em baixar arquivos de estranhos. Então, cuidado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, desculpa aí terminar nessa bad vibe, mas a gente se vê na próxima. Já sai aqui pros membros com uma parte 2, onde vamos falar de umas Lost Medias menos pesadas, mas ainda assim, bem assustadoras. Fui.